Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje a palestra foi inspirada no livro chamado Urgência, de Emmanuel. Um livro psicografado por Chico Xavier, bem curtinho, tem cerca de 30 páginas. Esse livro ele começa com uma pergunta, que é a seguinte: o que poderemos fazer de imediato em favor da nossa própria tranquilidade? Todos nós buscamos a nossa própria espiritualidade, encontrar a nossa essência, seja consciente ou inconscientemente. Todo ser humano busca um sentido para a vida, né? E esse vazio existencial no qual a civilização, principalmente ocidental, se encontra imersa nos dias de hoje, vem desse distanciamento da nossa própria espiritualidade. Com base nisso, gente, eu pergunto para vocês: como você tem se sentido ultimamente? Tá se sentindo cansado, sem tempo, sem energia, sem paciência? Você sente como se o seu copo tivesse sempre cheio e qualquer gotinha que apareça, o líquido transborda? Tem muita gente, né, se sentindo assim. E isso faz a gente pensar: será que é isso mesmo que a gente veio fazer aqui? Será que nós temos aproveitado todo o potencial de uma vida? Estamos de fato aproveitando esse presente que é estarmos encarnados na Terra? Nós estamos realmente nos ocupando do presente, ou será que nós estamos nos pós-ocupando do passado e nos pré-ocupando com o futuro? O que você faz quando você sente esse incômodo? Quando essa sensação de aperto aparece? Eu pergunto porque a ordem na sociedade que a gente vive é produzir, produzir, produzir. De manhã, de tarde, de noite, não podemos parar. É o chamado mito da produtividade, né? Essa ideia que associa o nosso valor exclusivamente àquilo que a gente entrega. Seja no trabalho, em casa, na faculdade. É como se o tempo não pudesse ser desperdiçado. Então a pessoa acha que quanto mais ela produzir, mais reconhecida ela vai conseguir conquistar mais coisas, mais amizades, mais valor, ela vai se sentir mais amada. Então ela sente que ela precisa fazer alguma coisa o tempo todo, que quanto menos folga tiver, melhor o desempenho, que quanto mais tarefas cumprir no dia, melhor. São alguns conceitos que compõem esse mito da produtividade. E apesar de muito comum, especialistas nos dizem que esse raciocínio não é nada saudável. Afirmam a importância do descanso mental, de termos momentos em que aparentemente não estamos fazendo nada, só deixando os pensamentos passarem. No entanto, esse não fazer nada também é fazer alguma coisa, né? Porque relaxar faz bem para o corpo, faz bem para a mente. As pausas, elas são necessárias e indispensáveis para nos mantermos saudáveis física e mentalmente. O problema é que, por mais que isso pareça ser muito simples, é difícil de ser aplicado. Pensem bem. Quando a gente está em casa, de folga, por exemplo, a gente quer se entreter, assistir uma série, ler um livro, fazer uma caminhada, ou seja, devemos estar sempre fazendo alguma coisa. E quando isso não acontece, a impressão que a gente tem é que nós estamos desperdiçando o nosso tempo. É ou não é? É importante que a gente consiga organizar nossa rotina por prioridades, delegando funções, compartilhando, dividindo tarefas, pedindo ajuda e aprendendo, gente, a dizer não, sem culpa. Não posso, não quero, não consigo. Isso também é reconhecer e respeitar os nossos limites. É legítimo. E isso requer uma decisão que não é fácil, eu sei. Mas estabelecer limites nos trará confiança para nos movermos pela vida de acordo com a nossa própria compreensão, com a nossa verdade, com aquilo que faz sentido para nós individualmente. Numa perspectiva de longo prazo, né, observaremos desde os níveis mais elementares da matéria uma crescente complexidade, né, que é acompanhada por um aumento de autonomia, ou seja, de consciência. Para que a gente consiga proceder bem,
É necessário, como nos disse Jesus, buscar primeiro o reino de Deus. Um convite muito profundo. Devemos nos concentrar em desenvolver questões que são essenciais para a vida, aquilo que realmente nos é indispensável. Precisamos avaliar as falsas urgências do nosso dia a dia e nos concentrarmos no que é relativo à nossa essência. Como disse Teilhard de Chardin, que foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia, nós não podemos deixar de nos recolher à nossa própria intimidade, imitando os movimentos das ondas do mar que se retraem e de novo se lançam à praia, num eterno movimento de expansão. De novo, as pausas são necessárias para evitarmos o esgotamento mental, emocional, os transtornos e as doenças físicas. Não é à toa que vemos tanta gente passando hoje em dia pelo burnout, pela depressão, nessa correria que virou os nossos dias. Nessa cobrança por produção constante, em que muitas vezes nós não nos atentamos aos sinais de que estamos ultrapassando uma linha que pode ser perigosa. Quando a gente está trabalhando, estudando ou fazendo qualquer outra atividade, o cérebro está exercendo a sua neuroplasticidade, né? Que é como se novas conexões estivessem se formando. Mas essas conexões também precisam de um tempo para se consolidar, vocês sabiam? Imagina um exercício físico. O treino ele serve para ganhar força, músculos, resistência e outros benefícios. Mas quando a gente passa do limite, ao invés de fazer bem, aquilo passa a nos fazer mal. Uma música, ela é formada por notas que representam o som, mas também há pausas de silêncio, onde a gente não escuta nenhum som. E é exatamente essa combinação de sons e de pausas que vão formando a melodia. Não há como a gente conseguir imaginar uma música só de som ou uma música só de pausa, né? E assim é a vida que Deus compôs para nós. E nós devemos voluntariamente seguir a sua regência, obedecendo tanto aos sons quanto às pausas. Muitas vezes, gente, quando a gente infringe isso, a gente acaba sendo obrigado, né, forçado a ter uma pausa muito maior do que a prevista, num quarto ou até num leito de hospital. Jesus foi explícito quando ele nos falou sobre a preocupação, né, ensinando que devemos viver a cada dia sem antecipar o hipotético mal do amanhã. Nas pausas, nós damos condição à nossa criatividade para percebermos o nosso mundo interno e então percebermos também o mundo externo. Como o livro de Emmanuel nos traz, Jesus nos descortinou os horizontes do amor, como as únicas sendas capazes de alargar os limites da nossa comunhão com as fontes mais altas da vida. A cada passo do caminho, nós vamos nos sentindo atraídos por uma força que nos faz convergir para Deus. Quando a gente está ligado no 220 o tempo inteiro, uma das consequências é a redução da produção da serotonina, o hormônio do bem-estar. Isso resulta numa perda de prazer, de se sentir bem. O livro do Emmanuel, Urgência, que inspirou essa palestra, tem uma frase que diz o seguinte: não menosprezes teu corpo a pretexto de santificação da própria alma. O corpo físico, materialmente falando, é o campo mais elevado de trabalho que nós temos na Terra, que a evolução nos oferece na Terra. Então nós precisamos sim nos atentar aos sinais que aparecem em nossos corpos, causados por desequilíbrios em nossa alma, nos nossos hábitos, causados pelo distanciamento de nós mesmos. Na medida que vai ocorrendo esse encontro com a gente mesmo, com a nossa essência divina, nós sentimos a necessidade de nos religarmos a Deus, fonte da vida. A parábola do filho pródigo, conforme a narrativa de Lucas, nos convida a refletir sobre o nosso autoencontro. É uma parábola cheia de simbolismo, que nos traz uma reflexão sobre o encontro da criatura com a sua essência e, por consequência, com Deus. Vamos relembrar um pouquinho dessa parábola? O filho mais novo, ele pede ao pai a sua herança. E ele sai pelo mundo para aproveitar a vida.
gastando todo o patrimônio, até que em algum momento, sem recurso, ele está numa situação muito difícil. E ele lembra, ele cai em si e ele se lembra de como era o tratamento na casa do pai. E ele retorna para solicitar abrigo. O pai o recebe então com todo o amor, com toda a compaixão, tratando o filho que estava perdido e retornou aos seus cuidados. Nós somos convidados todos os dias pela vida a nos encontrarmos com a nossa essência, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados com as urgências que esses convites nos passam desapercebidos. Nós precisamos nos encontrar conosco para que possamos ir ao encontro da nossa destinação, que é o bem, o amor e, por consequência, a felicidade. Lembram da minha pergunta lá no começo? Como você tem se sentido ultimamente? Tá cansado, sem tempo, sem energia, sem paciência? Será que existe hoje alguma prática no seu dia a dia que te proponha o recolhimento, o silêncio interior, a oração e a reflexão para uma maior conexão consigo mesmo e com Deus? Isso vai te levar de volta à sua autenticidade. Ou será que as urgências do dia a dia estão te roubando de você mesmo e te afastando daquilo que é essencial? Através da prece, por exemplo, nós conseguimos pacificar a nós próprios. E mesmo nas horas mais sombrias da nossa existência, a prece ela tem o poder de converter a sombra em luz, que transcende. É nos momentos de recolhimento, gente, que nós podemos fazer um balanço sobre a nossa existência. Ver o que está bem, redescobrir os nossos próprios talentos, tomarmos consciência, ou seja, percebermos e então buscarmos melhorar aquilo que não está legal, a fim da gente reajustar a nossa rota. Só há um lugar onde nós vamos encontrar e responder muitas questões que por vezes nos roubam a paz. É no nosso íntimo. Percebendo e compreendendo as nossas reações interiores, nossos limites que às vezes não são tão claros. Isso porque nós estamos desconectados de nós mesmos. Muitas vezes nos perdemos nas cobranças exteriores e ignoramos os nossos sinais internos, sinais do nosso corpo, da nossa intuição. Precisamos em silêncio nos escutar, nos entender, nos aceitar. Perceber que somos seres em evolução e que temos muitas negatividades sim a serem transmutadas ainda, mas também grandes virtudes, aptidões a serem desenvolvidas. Nesse exercício, que precisa ser constante, a gente vai aprendendo o auto-amor, que é a base de todo o processo amoroso a ser vivido por nós na Terra. Nós não conseguiremos amar a Deus, amar ao nosso próximo, se nós não nos amarmos. É a partir do momento que nós nos abrimos para o auto-amor que todo o universo se abre para nós. Nós despertamos a alma para percebermos o nosso grau de protagonismo no nosso dia a dia, em contraste com tudo aquilo que está nos permeando. Despertaremos para o fato de que nós somos seres imortais, criados por Deus, para vivermos em harmonia durante essa viagem orgânica. Por isso, gente, cada vez que nós nos voltamos para a nossa autenticidade, nós impulsionamos a transformação. A doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Vocês já pararam para pensar em tudo que essa frase pode significar? Muito, certamente. A gente precisa aprender a ser caridosos com a gente mesmo primeiro, para que nós consigamos nos libertar das amarras do nosso egoísmo, do nosso orgulho e então nos tornarmos verdadeiramente instrumentos do bem. Não porque nós queremos ser reconhecidos, valorizados, amados, mas porque o amor que há em nós é tão grande que ele irradia por onde a gente passa, em tudo que a gente faz, fala, pensa. A gente vai evoluindo então de forma suave e gradativa, realizando o amor por escolha consciente e não por obrigação. É um processo trabalhoso, mas a nossa transformação vai se tornando mais intensa à medida que a gente vai se conhecendo melhor.
É preciso acendermos dentro de nós a luz divina, a fim de que através da nossa própria individualidade, nós consigamos nos colocar em sintonia com a vida. Nos conhecer é patrocinar a nossa libertação, é nos colocar em novos caminhos. Tem um trecho do livro que diz: unicamente desejamos destacar a importância da nossa sintonia com o Cristo de Deus, através da observação e da vivência dos ensinamentos que Ele nos deixou, de modo a reconhecermos que nem sempre conseguiremos, sem longo esforço, a paz dos grupos sociais ou das equipes de trabalho a que estejamos vinculados, mas inegavelmente ser-nos-á sempre possível manter a paz dentro de nós. Então que possamos focar a nossa atenção, a nossa energia nas reais urgências da vida. Cultivar o amor dentro de nós para que esse amor transcenda, transborde, emitindo em favor dos outros o reflexo das nossas próprias virtudes. Os espíritos do bem nos auxiliarão, com certeza, mas o trabalho da nossa transformação é nosso. Lembremos que Kardec assinalou que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E essa transformação moral não se verifica sem o trabalho incessante do homem na modificação de si mesmo. Estejamos dispostos ao recolhimento, à disciplina das emoções e à elevação dos nossos pensamentos. Crescer é uma aspiração natural da vida. Sejamos, gente, jardineiros do amor, todos os dias, trabalhando os canteiros dos nossos corações, né? Cuidando da terra, tirando as ervas daninhas que vão aparecendo e semeando sempre as boas sementes. Isso precisa ser urgência no nosso dia a dia. Assim eu finalizo a palestra de hoje. Agradeço imensamente. Até a próxima.